E qual que é a promessa que ele faz aqui? E o Deus da paz estará com vocês. Paulo ele conclui com essa promessa, que se os irmãos abraçassem para a vida apenas aquelas coisas que refletem o caráter de Deus e se aplicassem na prática do que eles aprenderam com Paulo, ou seja, se Cristo estivesse na mente deles, se a mentalidade deles fosse em Cristo e a vida deles fosse em Cristo que eles receberam de Paulo, fosse o modelo da vida cotidiana deles, então o Deus da paz estará com vocês. Então o Deus da paz estará com vocês. Então vocês vão ter aquela paz, lembra da paz que ele falou? Que excede todo entendimento. Então, vocês vão ter essa paz que excede todo entendimento. Porque o Deus que dá a sua paz vai estar com vocês. Ele fez um jogo aqui de palavras, ele falou lá antes que era a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Quando a gente orasse com toda súplica, a paz de Deus estaria com eles aqui. Ele diz agora é o Deus da paz. Porque essa paz só se tem quando o Deus da paz está conosco. Por isso que ele fez aqui todo esse filtro aqui para nós. Se for assim, se vocês tiverem essa mentalidade de Cristo e praticarem a vida de Cristo, então o Deus da paz vai estar com vocês e o Deus da paz estará com vocês. Essa é a razão, irmãos, porque muitos estão dentro da igreja visível, estão nos cultos e não têm paz. E vivem ansiosos, como a gente falou, e vivem desesperados, e vivem deprimidos. Por quê? Porque acolheram em seu coração uma mentalidade que não é segundo Cristo. Acolheram essas coisas que vieram de fora, esses desvios. E a sua mente tem quase nada de Jesus, ele está com a mente mundana. E ideias mundanas, e ideologias do mundo, que não tem nada a ver com o caráter de Deus. Não tem paz, porque o Deus da paz não está com eles. Porque Paulo disse lá, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, se a gente não se apegar firmemente à palavra, ou seja, se apegar a essas ideias do mundo, ou a verdade, mas sem estar firme, sem estar praticando, vocês têm crido em vão, é uma fé vã. É uma fé que não tem o Deus da paz, é uma outra coisa. É uma fé vã. Não serve para nada. E da mesma forma, alguns ouvem a verdade. Estão em reuniões, em lugares, e chega ao seu coração, a verdade é a verdade. Mas não é abraçado para a vida. E se vive segundo a prática do mundo, seguindo o curso do mundo. Eles ouvem a verdade. A verdade tem sido falada aqui no nosso meio, não tem sido falada? Não estamos falando um outro evangelho, não é uma invenção nossa aqui. Mas, se não se apegar firmemente, não pôr em prática, como Paulo falou aqui, colocar em prática, é uma fé vã. Ouvem, mas não praticam. Então vêm os ventos, batem as águas, e o que acontece? A casa cai. Porque está construída sobre a areia. Não foi isso que Jesus falou? Construído sobre a areia. Ouve, mas não pratica. E os ventos vêm. E as águas batem. As aflições, as dificuldades, os lutos, as mortes, as doenças, a falta, o dinheiro acaba, as provações, vem. E se a gente não estiver praticando esse evangelho, cai, porque é uma fé vã. Aí você pode dizer para mim assim, mas eu tenho ouvido o evangelho e a minha mente é uma mente segundo Cristo. Eu tenho rejeitado o falso evangelho, essas coisas que vêm.
E eu tenho praticado, eu me apeguei firmemente à palavra de Deus. E eu ainda não tenho paz. Paulo disse aos Romanos assim, Romanos 3:4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificados nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Reconsidere seu coração. Porque uma coisa é verdade, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Ele disse que será assim. Entre o testemunho de Deus que prometeu que será assim e a nossa autoavaliação dizendo que temos seguido e não temos a paz, com qual palavra nós ficaremos? A de Deus ou a nossa? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Peça para o Senhor que Ele te revele, que você se arrependa, que você creia, não em vão. E eu tenho certeza que o Deus da paz estará com os irmãos.